Olá, bem-vindos! Vamos começar a nossa quarta aula de Estatística. Hoje vamos falar sobre o tema Como visualizar dados categóricos. Mais uma vez, no final da aula, teremos exemplos práticos em Excel e em Python. Até agora falámos de dados numéricos e é muito confortável falar de números, porque sabemos matematicamente como lidar com eles. Por exemplo, quando investigamos o preço das casas em Londres, obtemos uma lista de valores numéricos. Podemos contá-los, somá-los, calcular medidas de tendência central e realizar outras operações matemáticas com os dados. Mas, e se quisermos falar sobre outros tipos de conceitos, como por exemplo a fruta consumida pela manhã ao pequeno almoço? Podemos analisar este tópico e obter uma lista de nomes de frutas. A lista obtida terá menções a laranjas, maçãs, peras, bananas, não necessariamente números. Claro, poderíamos atribuir um número a cada tipo de fruta, como laranja seria 1, pera seria 2, maçã seria 3 e assim por diante. Porém, faz sentido ter frutas como números? Como iremos adicionar uma pera a uma laranja? E por que é que algumas frutas terão mais valor do que outras? A forma de lidar com estes valores, a que chamamos de dados categóricos, é diferente. Existem muitos exemplos deste tipo de dados. Por exemplo, um inquérito sobre o género dos entrevistados resulta em dados categóricos. Se quisermos saber o tipo sanguíneo de uma amostra de residentes em Portugal, iremos recolher valores como o A, o B, o AB e o O. Outro exemplo é um método de pagamento preferido, que os entrevistados dirão como sendo dinheiro, cartão de crédito ou débito, por exemplo. É importante distinguir dados numéricos, isto é, quantitativos, de dados categóricos ou qualitativos. Dados numéricos são números que geralmente representam uma contagem, uma quantidade ou uma medida. Os dados categóricos formam uma lista de categorias ou grupos. Podem ou não ter qualquer tipo de ordem lógica. Por exemplo, relativamente à fruta, temos muitas categorias de fruta mutuamente exclusivas. O que é que isto quer dizer? Uma pera não pode ser uma banana e uma maçã não pode ser uma laranja, por exemplo. Frequentemente obteremos dados categóricos e quantitativos ao investigar um tópico, ao mesmo tempo. Por exemplo, quando estamos a analisar as vendas de eletrodomésticos numa loja, podemos estar interessados em monitorizar o tipo de máquina, marca e modelo por cada exemplar vendido. Todos estes dados são categóricos. Se estivermos interessados no preço de venda dos eletrodomésticos, os dados obtidos serão quantitativos ou numéricos. Podemos subcategorizar os dados quantitativos em discretos e contínuos. Os dados podem ser contínuos quando assumem valores numa faixa contínua, por exemplo, salário ou a taxa de inflação. Os dados podem ser discretos quando assumem valores num conjunto finito ou infinito contável, como por exemplo os inteiros. Por exemplo, a idade ou o tamanho do calçado. Da mesma forma, podemos subcategorizar os dados categóricos em nominais quando existe uma ordem natural entre as categorias. Isto acontece, por exemplo, quando falamos de profissão ou de género. Os dados podem ser também ordinais quando existe uma ordem natural entre as categorias. Um exemplo de dados ordinais são as notas de uma disciplina ou uma escala de preferência como a escala de Likert. E como é que se efetuam operações com dados categóricos? A tendência central de um conjunto de dados categóricos é dado pela sua moda. No entanto, a média e as medianas não podem ser definidas, isto é importante perceber. A título de exemplo, dado um conjunto de pessoas, podemos extrair a lista dos seus sobrenomes. Aqui podemos considerar operações como a equivalência, se duas pessoas têm o mesmo sobrenome. Podemos contar quantas pessoas têm um determinado sobrenome, como por exemplo Silva, ou encontrar a moda, que não me ocorre com mais frequência. Contudo, não podemos calcular significativamente a soma de Maria e João, ou perguntar se a Maria é menor ou maior que o João. Estas perguntas não fazem sentido. Como resultado, também não faz sentido perguntar qual é o nome médio ou o nome mediano do conjunto de nomes.
O primeiro passo na análise e interpretação de dados categóricos consiste em descrever ou apresentar os dados na forma de uma tabela ou de um gráfico. Existem vários tipos de gráficos e tabelas que podem ser usados. Para realizar análises exploratórias de dados categóricos, podemos utilizar tabelas de frequência, gráficos de TART e gráficos de barras. As tabelas de frequência permitem contar a frequência de cada categoria e identificar a proporção de cada uma em relação ao total. Vejamos com um exemplo. Uma pintura de um pintor famoso foi projetada numa tela para uma turma de alunos do terceiro ano do ensino primário. Cada um deles foi solicitado escrever numa folha de papel a cor mais bonita que identificasse na pintura. A professora, então, listou para cada aluno a sua cor favorita. Cada aluno foi identificado com um número de identificação que variou entre o 1 e o 12. Podemos analisar agora estes dados categóricos com uma tabela de frequência. Para isso, comecemos por registar o número de vezes que cada cor foi escolhida, ou seja, a frequência absoluta de cada cor. A frequência relativa é calculada depois, dividindo a frequência absoluta pelo número de pontos de dados e multiplicando por 100. Os valores passam a estar agora em percentagens. Claramente, a cor verde foi a mais escolhida. Outra forma gráfica de apresentar estes dados é através dos gráficos de TART, nos quais os tamanhos das fatias da TART são proporcionais às frequências de cada valor categórico. Geralmente, os gráficos de TART são cortados em fatias de tamanhos diferentes, que representam as percentagens específicas de cada classe categórica. Existem algumas razões, no entanto, para não utilizar extensivamente este tipo de gráficos. O mais relevante é que os humanos não são particularmente bons a estimar quantidades a partir de ângulos, o que representa todo o raciocínio por detrás deste gráfico. É muito difícil discernir proporções exatas num gráfico de TART não anotado. Uma boa ordem das fatias pode de facto facilitar a leitura do gráfico de TART. Uma ordem típica vai da fatia menor para a fatia maior. Se quisermos fazer comparações entre grupos, em vez de fazer comparações entre cada grupo e o todo, é melhor usar um tipo diferente de gráfico, como um gráfico de barras. O gráfico de barras é uma ferramenta muito útil para visualizar a distribuição das categorias e comparar a frequência entre elas. Na maioria das vezes, não queremos usar um gráfico de TART. Em vez disso, um gráfico de barras irá apresentar os dados de forma mais compacta e clara. Porém, os gráficos de barras não mostram imediatamente a comparação entre a parte e o todo, que é a principal vantagem do gráfico de TART. Vejamos um exemplo prático em Excel. Estamos interessados nas opiniões políticas em Portugal. Estamos interessados nas opiniões políticas em Portugal. Temos uma amostra de 10 entrevistados que concordaram em disponibilizar as suas intenções de voto. Na primeira coluna temos um identificador associado a cada eleitor e na coluna seguinte temos o seu partido preferido. Na terceira coluna incluímos a lista de todos os partidos com assento parlamentar. O primeiro passo é calcular a frequência. Como temos apenas 10 eleitores, é fácil calcular de cabeça, mas o mesmo não acontece para grandes volumes de dados. Então, vamos ver uma maneira de calcular frequências rapidamente com a ajuda do Excel. Usando a função COUNTIF, podemos calcular a lista de frequências absolutas. Basta inserir a fórmula COUNTIF, selecionar o conjunto de dados a serem usados na primeira coluna e depois o conjunto de partidos políticos na segunda coluna. Se fizermos isso para todas as opções partidárias, obteremos uma tabela de frequência. A partir daqui é muito simples gerar o gráfico de TART e o gráfico de barras. Vamos criar o nosso gráfico de TART selecionando as colunas 3 e 4 e inserindo um gráfico de TART. E aqui temos o nosso gráfico. Olhando para o gráfico, sabemos de imediato que o PS tem uma grande proporção de intenções de voto e a Aliança Democrática também. É difícil saber exatamente quais são as proporções exatas, no entanto. Para fazer isso, calculamos um gráfico de barras. Vamos criar o nosso gráfico de barras selecionando as colunas 3 e 4
e selecionando no menu Inserir um gráfico de barras. E aqui temos o nosso gráfico. Olhando para ele, sabemos exatamente quais são as proporções. Finalmente, damos um exemplo em Python. Em Python podemos criar gráficos usando a biblioteca Seaborn e a biblioteca Matplotlib, sendo esta a segunda a mais popular. Neste exemplo, iremos demonstrar como criar um gráfico de arte em Python usando Matplotlib. Imagine que pretende visualizar quantos carros um stand vendeu por marca. Primeiro vamos criar um vetor com uma lista de categorias como Audi, Ford, Jaguar e outros. Depois, no segundo vetor, descrevemos quantos carros foram vendidos, 23, 17, 35 e outros. O terceiro passo é criar o gráfico. A função py deve ser chamada. Não se esqueçam de usar a função plotShow para que o gráfico seja disponibilizado. Para criar um gráfico de barras, basta alterar esta linha. Executando o código, teremos um novo gráfico. Obrigada por assistirem a este vídeo e até breve!